E eu tenho chegado a uma conclusão, irmãos. O problema é a gente tratar Deus como um ser existente e não como único. Eu disse uma vez, alguns me interpretaram de uma forma errada, baseado no que eu não tinha falado, mas graças a Deus a maioria conseguiu entender o que eu estava dizendo. A nossa religião, ela é irrelevante enquanto ela for sobre Deus. Toda religião que é sobre Deus, ela é extremamente tóxica. Porque enquanto a nossa religião for sobre Deus, a gente vai matar o outro, porque o outro acredita em um Deus que não corresponde ao nosso. É como se Deus estivesse brigando com Alá. A gente falou isso na última vez. Deus não é único no sentido de estar em uma batalha travada com as outras entidades celestiais e divinas. Deus não está em uma guerra com o divino. Quando eu afirmo Deus não existe, eu não estou em uma guerra com Deus. Eu estou resgatando o sentido original do fragmento que a Bíblia nos oferece sobre Deus. Eu sou. Porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. E eu digo que a nossa religião, enquanto ela for sobre Deus, ela é irrelevante, baseado numa experiência que eu tive com um seriado. As crianças saíram, dá para falar. Eu assisti um seriado, comecei a assistir um seriado chamado Vikings. Quem já assistiu esse seriado? Quase todo mundo. Ele fala da história dos nórdicos, dos bárbaros e do início do cristianismo. Na verdade, não do início, mas do poder que o cristianismo exerce no sentido dos governos. Quando Constantino, no século IV, faz essa junção entre Estado e igreja, para os europeus, ele faz um golaço, né? Ele realiza um feito que se perpetua, porque a base governamental de todos os impérios europeus foi-se a partir da igreja. Então a gente vê ali o poderio da França, a gente vê a adesão. E qual que era o objetivo da igreja e dos impérios? Era difundir uma cultura que se fundamentava em uma crença religiosa. Nesse contexto, todas as pessoas que apresentavam uma proposta ampla de Deus eram assassinadas. Jerônimo Savonarola, ele seria queimado vivo. Por quê? Porque oferece uma percepção de Deus que era diferente daquela percepção estática da religião. E ele foi queimado, assassinado vivo. Só que como não queimou a madeira, um carrasco esmagou a sua cabeça contra um tronco. E ele morreu cantando hinos e louvores a um Deus que não meramente existe, e que não está fundamentado e preso a todos os conceitos religiosos que nos ofereceram. Ele não é um pacote estático, Deus. Ele é alguém a ser descoberto na experiência. A gente tem o outro fato do John Hus, que quando morre anuncia aquilo que seria o quê? A reforma. O que é a reforma? Uma forma diferente de prestarmos a nossa devoção a esse Deus que está para além da religião. John Hus escreve alguns escritos que norteiam a vida de Lutero, e quando ele está para morrer, para ser queimado, John Hus foi queimado, isso mesmo, né? Foi queimado, né? É isso. Quando ele estava para ser queimado, ele profetiza, ele diz: olha, vocês estão matando um ganso. Hus, ele é um inglês. Vocês estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos nascerá um cisne que vocês não serão capazes de matar. Nos exatos 100 anos, dentro desse contexto profético, nasce então Martinho Lutero, um alemão, cujo nome tem essa simbologia de cisne. Então toda a contrariedade do pacote Deus era respondido com violência. E nos Vikings a gente vê uma barbárie acontecendo. Aqueles que acreditavam que o céu era o céu dos cristãos, a Nova Jerusalém, o céu para onde a gente vai, não o céu que a gente vive e continua vivendo depois na volta do Senhor eternamente. Céu não se vai, céu se vive. E
Nesse contexto, há dois personagens ali que você vai se lembrar. Se você não viu, você vai ver. E se você vê algumas imagens muito pesadas, não diga que foi o pastor que te mandou ver. Está lá, você tem o seu filtro, você entenda aí as suas medidas e os seus limites para poder ver e aquilo não te contaminar. A mim não, para mim foi uma pesquisa histórica. Mas ali a gente tem dois personagens. A gente tem o Ragnar Lothbrok, que é o brabo, né? O brabo do filme. Mas a gente tem um personagem que eu me encantei por ele, e eu chorei várias vezes pelas falas dele, chamado Attenstein, que é um padre, que em uma das suas invasões, ele se afeiçoou por esse padre, no sentido de ficar curioso com aquilo que ele entregava, a título de fala, com a nobreza daquele padre, e ele leva aquele padre preso. E ele manteve aquele padre. Um queria matar o cristão, porque o céu dele era Nova Jerusalém. O outro queria matar, o céu dele era Valhalla. O outro queria matar os bárbaros, porque o céu dele era Nova Jerusalém. Então, enquanto a religião era sobre Deus, eles se matavam. Quem está comigo aqui? Mas teve um dia que ele não conseguiu proteger o padre, porque o padre vivia entre os bárbaros. O padre acaba que abandona o seu celibato, e ele acaba não comprando o pacote de crença, mas ele acaba se voltando para a relação com os outros. Ele consegue olhar além da religião, ele consegue olhar o ser humano. E ao olhar o ser humano, ele consegue enxergar valores no Ragnar Lothbrok. E o que acontece? Os dois se tornam amigos. E eles abandonam todos os preceitos, os pressupostos religiosos, e eles se tornam amigos. E ele vai protegendo aquele cara, até que um dia o inevitável, estava todo mundo esperando isso, quem assistiu a série, ele é assassinado. Quando ele é assassinado, o que acontece com Ragnar Lothbrok? Ele fica em crise, e um belo dia, ele pede para ser batizado. Gente, eu chorei nessa cena, e orei em línguas. Porque ele se batizou? Não. Porque a religião dele parou de ser sobre Deus, e passou a ser aquilo que é a verdadeira religião: me conectar com as aflições do outro, com as angústias do outro. Ele é o Jesus da reconciliação. Foi isso que ele propôs. A religião, ela só divide o mundo. A religião divide os evangélicos, porque alguns acreditam em uma teologia X, o outro acredita numa teologia Y. E a gente é dividido meramente pela crença, mas por trás da crença existe uma palavrinha de 3 letras chamada ego. E ali, naquele instante em que o Ragnar se batiza, ele causa uma crise na convivência dele com aqueles que estavam ali. Ele diz: olha, eu não quero a crença deles, eu quero encontrar meu amigo. Eu estou disposto a mudar a minha concepção de céu para encontrar meu amigo. Sabe, o que Tiago diz: se alguém cuida ser religioso, mas não refreia a sua própria língua, a sua religião é vã. Está cheio de gente, irmão, vivendo uma religião vã, porque não refreia a própria língua, porque é fofoqueiro, porque maldiz os outros, porque diz que vai e não vai, porque fere as pessoas com a língua. Mas a verdadeira religião é essa, a verdadeira religião pura e imaculada, para com Deus e para com os homens: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. O religare, o que me liga a Deus, é a sua fome, é a sua sede, é o seu frio. Porque naquele dia, quando Jesus se apresentar para nós, embora, irmãos, eu não estou com isso anulando as práticas espirituais, todas elas são válidas, todas elas são necessárias, mas para pensar comigo. Jesus morreu para que nós fôssemos um. Alguém que está para morrer ressignifica todas as coisas importantes e oferece como última fala entre os vivos, na terra dos viventes, aquilo que é importante a partir da avaliação tão apurada que fez.
E Jesus, suando sangue, faz a oração de João capítulo 17. E ele diz: Pai, que eles sejam um. Tem alguém aqui comigo? Então, enquanto a religião é sobre Deus, a gente vai continuar vendo massacres e mais massacres. Enquanto a religião é sobre Deus, as cruzadas aconteceram. Enquanto a religião é sobre Deus, olha só o absurdo que eu vi esses dias. Um traficante na Ilha do Governador, lá na terra do Gabriel. Essas coisas só, ou é no Ceará ou é no Rio de Janeiro. Tem cearense aqui, não tem? É que eu tenho 2 amigos que são desses estados aí. Um traficante que se diz evangélico mandou fechar todos os terreiros de macumba à força e bateu nos pais de santo, violentou os caras, derrubou todo lá o negócio dos caras e bateu nos caras. E tem crente que vai dizer: mas que bênção! Não é por força nem por violência, é pelo Espírito. É pelo Espírito. A religião é que nos ensina a empregar força. Jesus nos ensina a agir pelo Espírito. Por isso, olha, vocês viram muitas coisas legais, mas é o seguinte: vocês vão para Jerusalém e vocês não vão sair de lá enquanto do alto vocês não forem revestidos de um poder que vai fazer vocês operar nem pela força, nem pela violência, mas vai fazer vocês operarem pelo Espírito. Então, pelo Espírito vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e toda a terra. E aí, pelo Espírito, a igreja cai na graça das pessoas, porque tudo era incomum entre eles. Pelo Espírito, a igreja se preocupa com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro, com o necessitado. Pelo Espírito, a igreja se preocupa com coisas que Deus quer que a igreja se preocupe. Pelo Espírito. Mas a religião é um problema. E saiba, irmãos, que nós estamos aqui numa das cidades mais religiosas do Brasil. Porque quando a gente fala que essa é a cidade mais evangélica, existem muitas coisas legais nessa fala e interessantes nessa fala, mas também coisas que mais me preocupam nessa fala, porque a maioria das pessoas não foram evangelizadas, elas foram catequizadas. E aí ela acha que Deus é o pacote doutrinário que ela recebeu de uma igreja que ela congregou por anos. Acho que Deus é aquilo. Estamos juntos aqui ou você já está com raiva? Vamos lá então? Vou chegar aqui mais perto. Bem, eu queria de alguma forma recapitular um pouco do que a gente falou. A gente usou muitos textos. Quem estava aqui terça passada? Levanta a mão. Que bom que você voltou, glória a Deus. Foi bom para você? Glória a Deus. Então tá, então ó, eu não estou preocupado com a sua euforia. A gente quer realmente comunicar algo. Então, se no meio disso vier um glória a Deus, aleluia, isso é brinde, é adereço, é artigo de luxo. Eu estou preocupado que você entenda, que você absorva isso aqui, se interesse por esse assunto, e daqui a pouco você pergunte: pastor, o que eu leio? Quem eu ouço? Para entender e aprender mais sobre isso. A gente usou muitos termos técnicos aqui na semana passada. Eram necessários. Depois eu peguei o feedback, todo mundo absorveu, curtiu, mas falou: olha, no início a gente ficou meio assustado. Antropopatia, antropomorfismo, teologia apofática, teologia catafática. O que é isso, pastor? São termos que a gente não consegue fugir deles, e que eles eram necessários para a gente criar um background. Mas a partir de agora, eu queria só recapitular algumas coisas, esquecendo esses termos, para a gente entrar dentro daquilo que é o mesmo assunto. O assunto você está ligando para alguém aí. O assunto ainda permanece: renuncie Deus. Pode até deixar aquela imagem da semana passada. A gente vai continuar aqui, renuncie Deus. Mas se eu pudesse acrescentar, e se der tempo, Nilton, então quem é Deus? Ou quem é Deus? Renuncie Deus, quem é Deus? Então a gente vai para o 2.1 dessa aula aqui, amém? E fica tranquilo que eu não estou travando uma guerra contra Deus, eu não estou sendo blasfêmico aqui não. Tudo que eu estou falando
os termos e as menções que eu fiz, é para você entender que eu não inventei esse assunto, né? Que eu não estou partindo aí para um pressuposto de seita, inventando um assunto, deduzindo essas coisas de mim mesmo, para mim mesmo, e oferecendo para a igreja. Não, essas coisas, pais da igreja falaram sobre elas, literaturas muito sérias estão falando sobre elas. Como eu disse, para o contexto da apofatia, que é essa recapitulação, essa negação, eu peguei com um homem chamado Herbert Cirilo, que é mestre em ciência da religião, mas agora partiu para o seu doutorado e me enviou a tese do seu doutorado. Eu pude então estudar com esse irmão, e lá ele me entregou e me ofereceu várias fontes. É um material que eu torço para que ele publique. Vamos lá, Norman Chaplin vai dizer que Deus está acima de todas as categorias e descrições humanas, e que sua real substância e descrição são transcendentais. Para você que não estava aqui, a gente conversou muito sobre Deus. Nele todas as coisas existem, mas Deus não é nenhuma dessas coisas as quais Ele faz existir. Embora Deus dê a vida para tudo, Deus não é aquilo ao qual Ele atribui vida. Deus está para além das nossas percepções. Aquilo que a gente fala sobre Deus é traduzido pelo nosso intelecto. Você vive uma experiência com Deus, uma experiência mística, e na próxima aula a gente vai falar sobre mística, especificamente sobre mística. O que é mística? O que é essa experiência, né? Essa experiência de ver anjos? O que é que Isaías descreve quando diz: no ano em que morreu Uzias, eu vi-os? Mas peraí, Deus não é invisível? Que tipo de experiência mística me projeta para esse tipo de visão? Então no próximo encontro a gente vai falar sobre isso, e eu acho que a gente praticamente esgota o assunto, para a gente entrar em outros. Mas quando você tem uma experiência com Deus, ou quando alguém tem uma experiência com Deus, e muitas pessoas não tiveram experiências com Deus, elas estão traduzindo a experiência que alguém teve. Ela acreditou na experiência que alguém teve com Deus, e agora ela se tornou perito em reproduzir a experiência que alguém teve com Deus. E ela vive, serve a Deus e presta um serviço a uma instituição que fala em nome de Deus, sem nunca ter tido uma real experiência com Deus. Ela simplesmente, meramente, foi catequizada por aquilo que alguém traduziu para ela acerca de quem Deus é. E aí você tem esse Deus estático. A gente vai, na nossa recapitulação, a gente vai falar que muitas vezes, os católicos são alvos da nossa crítica, porque eles constroem para si imagens de barro, de prata, de ouro. Nós também construímos as nossas. Nós construímos uma imagem de Deus, e Deus é exatamente essa imagem a quem a gente construiu. E quando nós temos uma experiência com Deus, essa experiência ela é traduzida, ou ela é explicada pela nossa capacidade de raciocínio, pelas nossas faculdades mentais, pelo nosso intelecto. Para pensar, você passar Deus, filtrar Deus, traduzir Deus a partir da sua inteligência, você já o reduziu. E quando você vai comunicar essa experiência acerca de Deus, você precisa usar a linguagem, você precisa verbalizar essa experiência. E aí você está cativo e preso às aplicações de verbo, aos substantivos, aos conceitos de língua, à tradução da língua. Então o que nós temos sobre Deus são fragmentos, pegadas, sombra. Por isso nós precisamos da Bíblia inteira, porque quanto mais fragmentos sobre Deus a gente tem, mais uma consciência saudável na nossa relação com Deus a gente vai ter. Agora, o que a gente falou, e eu torno a dizer, é que embora nós tenhamos esses fragmentos acerca de Deus na Bíblia, Deus não cabe na Bíblia, amém, irmãos? É impossível comprimir Deus ao método histórico crítico, ao método histórico geográfico, ao método de interpretação, sabe, de algum exegeta. É impossível.
Então qual o estímulo ao dizer Deus não existe? É resgatar aquela percepção que as pessoas tinham acerca da experiência Deus. Deus é alguém que pode ser descoberto no vazio, no silêncio, na ausência de conceito. E eu oro para que você, nos seus vazios, nos seus silêncios, na ausência de tudo, você viva experiências gloriosas com Deus. E ainda que essas experiências sejam reduzidas pela maneira como você interpretou, ainda que elas sejam mais reduzidas ainda pela maneira como você a verbalizou, Deus está para além de tudo que nós sabemos ou conhecemos. Mesmo se a gente viver 800 anos, 1000 anos, Ele é o totalmente outro. Ele é o indecifrável. Ele é o invisível. Ele não é um espírito, Ele é espírito. Ele é incapaz de ser captado. Ele é incapaz de ser lido por qualquer tipo de radar. Ele é incapaz de ser fotografado. Ele é espírito. Sabe, para a gente avançar, Fernando Pessoa diz: o universo não é uma ideia minha. A minha ideia do universo é que é uma ideia minha. Dizer que Deus não existe não é uma luta travada contra Deus, mas contra as nossas ideias a respeito de Deus. E aí eu contei a história conhecida, o conto conhecido de dois rabinos. Dois rabinos estavam conversando a noite inteira. Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe, Deus existe, Deus não existe, Deus existe. E eles concluíram: de fato, Deus não existe. Eles se apertaram a mão do outro, estudiosos, apertaram a mão do outro. Então tá, concluímos, Deus não existe, beleza. Foi cada um para suas casas. No outro dia um deles acordou e procurou o amigo. Cadê meu amigo? Não achou o amigo em lugar nenhum. Aí ele foi até um jardim de oração e viu o amigo. Aí ele chegou no amigo e falou assim: ô amigo, o que você está fazendo? Ele falou: estou orando, fazendo as minhas orações de todos os dias. Mas a gente não concluiu ontem que Deus não existe? Ele falou: sim, mas o que Deus tem a ver com isso? Talvez uma das declarações mais burras da humanidade é a prova científica de que Deus existe. Não existe um caminho para ser mais burro do que esse. Porque Deus, Ele não é provado por nenhum amparo intelectual. Ele é experimentado a partir de uma experiência. Eu disse aqui para vocês e torno a dizer: mesmo que a gente pegue leis, naturalmente você vai estudar leis. Eu no seminário estudei a lei da termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica, mas não vou entrar nesse contexto não. Senão fica difícil, né, pastor? Não fala mais palavra difícil aqui não, pastor. Agora, talvez o mais contraditório, e isso é bom recapitular, o mais contraditório é a gente encontrar, dentro da tradição cristã, um Deus que não responda ao Deus que eu acredito. E ao ouvir as ideias do seu Deus, eu percebo que a única coisa similar entre o seu Deus e o meu Deus é o nome. Talvez a maior contradição seja a gente encontrar deuses completamente diferentes dentro da própria tradição cristã. Se ouve o cara falar de Deus, você fala: não, esse Deus aí não é o meu não. Recentemente eu vi um cara contando uma história, não sei se é antigo ou não, mas um cara que estava no galinheiro e o galinheiro inteiro orou em língua. Todas as galinhas oraram em língua. E uma galinha colocou a mão na cabeça dele e a galinha orava em língua por ele e o galo traduzia. Aí eu encontro essas expressões e essas manifestações e eu digo: esse Deus dele não é o mesmo Deus meu, cara. Meu Deus é tão inteligente. E aí esse Deus aí que ele está oferecendo ofende a inteligência do Deus que eu acredito. Quem está aqui comigo? E aí, então talvez o mais contraditório seja isso. É a gente encontrar essas expressões, sabe, Gustavo? Toscas. Sabe, eu, por exemplo, eu não acredito no Deus que gerencia o universo com milindres, sabe, distribuindo tragédias e morte
para aqueles que não realizam o que Ele quer. Eu não acredito nesse Deus, que é extremamente melindroso. Esse Deus aqui, né, é do Michelangelo, né, lá na Capela Sistina, o Deus velho, de barba branca. Não acredito. Um Deus tirano, legalista, fundamentalista, mal-humorado e de certa forma até infantilizado. Eu não acredito no Deus que afundou o Titanic. Desculpa, irmão, não acredito. Eu não acredito no Deus que matou o John Lennon. Deus estava lá do céu falando: esse John Lennon vai ver agora. Vai ver esse John Lennon. John Lennon, vou matar esse John Lennon agora. Vou levantar um cara para dar um tiro no meio do peito. Bem feito. Eu não acredito no Deus que olha para o Titanic e fala: ó, vou matar um monte de gente inocente agora só porque é o cara que inventou falar uma besteira. Eu não acredito no Deus que matou Tancredo Neves, que administra o universo com esse milindre todo, com essa necessidade de ser protegido, sabe, por falas infelizes. Porque o meu Deus é o Deus que Manassés fez o que fez, sabe? Deus não isentou a nação e o próprio Manassés das consequências do seu erro, mas quando lá na cadeia Manassés clamou a Deus, Deus o perdoou e fez dele um grande rei a partir daquela experiência. Não acredito. Eu acredito no Deus que escolhe um assassino para escrever não matarás. O homem que escreveu não matarás já tinha matado. Mas vamos lá, e talvez o meu Deus não corresponda ao seu. E esse é o dilema mais louco da tradição cristã. Em contrapartida, eu também não acredito num Deus que é uma mãe super protetora. Melhorar a minha fala aqui, né, mulherada? Semana passada vocês ficaram bravos comigo. Eu não acredito no Deus que é essa mãe super protetora. Leva casaco, meu filho. Leva dinheiro, meu filho. Não volta tarde. Eu não acredito nesse Deus que nos coloca em redomas de vidro. Um Deus que negocia com a nossa obediência, que nos dá bombons. Estamos juntos aqui, irmãos? Então talvez o maior desafio da fé seja encontrar essas expressões distintas. O Deus babá, o Deus do propósito, né? Que gera gente que engravida do vento o tempo inteiro. Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Seu propósito é o propósito da igreja. Ser testemunho em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Vai viver isso. É gente buscando propósito em tudo que é lugar, e batendo em tudo que é porta, e comprando tudo que é curso. E em nome do propósito a gente serve a um Deus, sabe, tão maluco. Deus que não falou comigo a vida inteira quando eu lia provérbio, mas agora eu pago caro para ver um coach que se converteu há 6 meses atrás lendo provérbio para mim de madrugada. O Deus que condiciona o meu propósito a eu acordar 4h59 da manhã e tomar banho gelado. Irmão, a tecnologia veio para ficar, irmão. Para que você vai tomar banho gelado? O Deus que me faz submeter a coisas tão idiotas, tão imbecis, que me faz acreditar que porque agora eu me conectei a pessoas e eu vou viver 10 anos em 1 ano. Alguém chegou e falou para mim: vou viver 10 anos em 1. Eu fiquei imaginando, irmão, meu filho deitando com 1 ano e acordando com 11. Que vida infeliz, irmão. Que coisa idiota é isso. É gente que se engravida do vento o tempo inteiro. O que nasce grande é monstro, irmão. O que cresce rápido é câncer. Deus trabalha com semente e processo. Semente e processo. Semente e processo. E o Deus do propósito é o Deus que gera gente grávida do vento. Nunca gera nada, está sempre ansiosa, sempre encarqueirada. Deus me livre dos bastidores de Alphaville. Deus me defenda. E pode ficar bravo comigo, eu conheço, é máquina de moer gente. Tem gente muito legal, muito boa nesse meio. Mas tem gente que serve esse Deus do propósito.
Seu propósito está na experiência. À medida com que você vai se mergulhando em Deus, você se volta para a comunidade e automaticamente, sabe, esse movimento, ele vai enviando você para o lugar que você precisa funcionar e servir. Isso não gera ansiedade na gente. Você não perde a paz porque você não descobriu o seu pseudo propósito. Sabe qual é o seu propósito? Viver, abraçar teus filhos, cuidar da tua esposa, cuidar da tua família, sabe? Fazer o seu trabalho bem feito, fazer o melhor que você pode, nas condições que você tem, enquanto você não tiver condições melhores, para fazer melhor ainda. Sabe qual é o seu propósito? Ser diligente em tudo que você fizer, porque aí a Bíblia garante que você vai ser colocado entre os reis, você não vai permanecer entre os de posições inferiores. Mas isso tudo acontece dentro de um processo. Deus não vai te engravidar de vento. E aí esse Deus do propósito não corresponde ao meu. Esse Deus dos desafios, esse Deus que muitas vezes é um elemento, sabe, crucial, é uma estátua criada para fundamentar um projeto de poder. Deus só está ali dentro daquele lugar. Se você sair daqui, eu te amaldiçoo. Se você foi ungido a pastor naquele lugar, eu retiro o óleo. Não sei como é que faz isso, né? Mas eles arrumaram um jeito de fazer. Eu retiro o óleo da sua vida e agora você não é mais pastor. Você vai voltar a ser um qualquer. Se você era baterista da igreja, você vai voltar a ser nada. Você está entendendo? Esse Deus não corresponde ao meu. Esse Deus para mim, ele não existe. Esse Deus não existe. Esse Deus, não quero esse Deus. Na verdade, esse é o Deus que existe. O meu não existe. O meu, ele é descoberto. O meu, ele é provado. O meu, ele é experimentado. E quanto mais eu provo, mais eu vejo quanto ele é bom. Quanto mais eu provo, mais eu vejo quanto ele é maravilhoso. Ele é expansivo. Ele me expande para o mundo, me expande para a vida, me dá uma inteligência que está para além de tudo aquilo que o homem construiu. É Deus. Sabe, as diversas categorias da religião nos apresentam faces confusas de Deus. O Deus que castiga quem não põe dinheiro. O Deus que estabelece uma roupa certa, uma cor certa para a parede da igreja. Pinta de caqui, irmão, mas adora Deus de verdade lá dentro. Que cor que tem que ser a igreja? Sei lá, não tem nada escrito sobre isso. Eu fui igreja de 200 anos na Alemanha e elas eram pretas, porque a atenção é para cá. A luz é mais fácil, é mais barato para a igreja. Mas tem um Deus que é brabo, que diz que as paredes têm que ser brancas. Aí tem já o outro, Deus da super protetora, o Deus dos universalistas, que vai salvar todo mundo, que não inventou inferno. Então essa confusão, sabe, aí eu torno a dizer, nós criticamos os católicos porque eles têm uma estátua, mas o crente tem uma estátua de Deus esculpida nos pensamentos, nos pressupostos, tão concreta e absoluta quanto a estátua feita de pau, de pedra, de ouro, feita pelo católico, ou seja lá por qualquer outra vertente religiosa. Talvez o grande problema das nossas afirmações é confundirmos Deus com a doutrina da nossa antiga igreja, ou com as doutrinas da religião que nós dedicamos mais tempo. A gente acha que Deus é aquilo ali, que aquelas são as rotas obrigatórias pelas quais Deus tem que trafegar e passar. Aí o Paul Silas vai dizer: toda fé que trata os seus símbolos literalmente é idolatria. Há pessoas que nunca tiveram experiências reais com Deus, mas elas expressam com maestria crenças, mas na verdade essas crenças são meros símbolos. Elas não dão conta do divino, do extraordinário, do inexplicável. Deus é um mero ídolo. Deus é esse pivô desse projeto de poder. E toda religião, irmão, toda religião, ela termina no ouro, no dinheiro, no mamon.
Eu fui num lugar, lá no Japão, o Chico. Eu fui em tudo que é lugar. Uma vez eu cheguei na Bahia, eu queria ir no Pelourinho. O cara falou: pelo amor de Deus, pastor, está repreendido em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Eu me sinto mal quando vou lá. Eu disse: rapaz, eu for lá, quem vai sentir mal é eles, porque maior o que está em mim do que o que está no mundo. Pois me leve lá, irmão. É a história do Brasil. O banco lá, que primeiro banco a emprestar dinheiro para um negão. Eu digo: eu quero ir lá nesse banco. E a gente, meu Deus do céu, então... Mas você chega lá, as religiões de matriz africanas, todas elas estão lá em busca de quê? De moeda, de dinheiro. É a mesma coisa. Todo lugar tem um lugar para você pôr dinheiro. Aí eu fui lá em Ushiko, no Japão, experiência maravilhosa. Numa estátua, a maior estátua do mundo, a estátua de um Buda fazendo assim, ó, com a mão assim levantada. E aí eu quis ir lá, eu falei: me leva lá nesse lugar, deixa eu ir lá, entender a cabeça do povo que vai lá. E aí é lindo, irmão, meu Deus do céu, que lugar lindo, um jardim maravilhoso, uma estátua gigantona, tem 3 andares, que ele é escuro, porque quando você chega no último, irmão, tem, eu não vou saber exagerar, é do tamanho desse trem aqui, ó, do alto a em cima é só ouro. Eu não lembro quantas 1000 toneladas tem de ouro lá dentro. É 1000 toneladas, na cabeça do bicho. Sim, ó, na cabeça do Buda. Tem ouro demais na conta. Meu Deus do céu. Só que todas as vezes que eu estava lá, aí tinha uma fontezinha do desejo do Buda. Um negocinho aqui do nome não sei o que lá de Buda. Sabe, em todo lugar, sabe o que tinha? Um lugar para botar moeda, botar dinheiro. Todo lugar. Se você for em Jerusalém vai ser a mesma coisa. Se você for no Vaticano é a mesma coisa. Toda religião, ela traduz um Deus que pode ser comprado por alguma coisa que a gente fizer para ele. Faz sentido para alguém que eu estou falando? O Deus que se relaciona com a gente a partir das obrigações e dos benefícios. Você cumpre uma opção aqui de tarefas aqui, estabelecidas não pela Bíblia, porque se você obedecer a Bíblia em outro lugar, você está amaldiçoado. O céu toca aquele lugar. Então, tem momentos que a gente acha que está perdendo a fé. E eu sei que o que eu estou falando é disruptivo para alguns. E eu estou falando isso com muito respeito. Isso não vai te fazer mal, não. Talvez soe como um remédio amargo, mas vai fazer um bem dentro de você. Porque você vai para a descoberta, você vai para o seu secreto. Você vai buscar esse Deus, sabe? Você vai entender que você não precisa mais de um sumo sacerdote, que você pode ter ousadia para entrar no Santo dos Santos, não pelo sangue do bode, não por uma obrigação, mas pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. E aí você vai viver as suas experiências. Tem momentos que a gente acha que está perdendo a fé, e talvez a gente esteja mesmo. Fé no Deus apresentado nesse conjunto de dogmas que usaram para me catequizar, que usaram para te catequizar, para nos fazer acreditar que esses dogmas são Deus. Então é melhor perder a fé nesse Deus e descobrir o Deus que está para muito além de tudo isso. O Deus que quer se revelar no silêncio, na escuridão das suas dúvidas, e ao experimentá-lo, você não vai só acreditar nele, mas concluir e ver com seus próprios olhos e com a sua própria alma que ele é bom. Deus carrega todas as coisas nele, mas ele não é nenhuma dessas coisas que ele carrega. Deus não é um espírito, ele é o Espírito, e esse Espírito nunca será localizado, nunca será engarrafado, nunca será aprisionado a uma circunscrição. Quando você está estudando qualquer coisa, você olha para algo que existe em Deus, mas aquela coisa em si não é Deus. Tinha dado o exemplo da água. A água existe em Deus, mas a água em si não é Deus. Ela existe em Deus, ela subsiste em Deus, mas ela não é Deus. Deus é tudo, mas ele não é nenhuma dessas coisas que ele faz ser. Então, nesse sentido, Deus não existe na água.
Deus faz a água existir, a água existe a partir dele. Deus é o Deus que ultrapassa tudo, mas ele não é a coisa que ele invade e ultrapassa. A primeira aparição de Deus foi capturada de alguma maneira, e a experiência vivida por Moisés, ao ver uma sarça ardendo. Vamos recapitular esse texto aqui, coloca para a gente, Êxodo 3, 10, 14. 10 a 14. Êxodo 3, 10. Eu acho que é antes, coloca o 3. Olha só, Moisés estava no deserto. Moisés estava, e ele presenciou uma coisa que era extremamente, normal se ver. Uma sarça pegando fogo. Era muito comum. Só que teve um dia que ele passou e aquela cena trivial ali, ela se tornou diferente, porque aquela sarça pegava fogo e não se consumia. E o exemplo é a mesma coisa que você ligar e desligar um carro. Você faz todo dia, sim ou não? Mas imagina você desligar o carro e ele continuar funcionando. Aquilo vai chamar a sua atenção. Você vai querer abrir o capô para ver o que está acontecendo. É a mesma coisa de você ligar a luz e quando você apertar como é que chama? Interruptor. Eu não decoro o nome desse trem nunca, cara. Toda vez eu pergunto, Fábio. Você aperta o interruptor para desligar a luz e a luz não desliga. Você desliga o relógio. Você corta a entrada de energia e a luz continua acesa. A experiência tem equivalência disso. Imagina você ver alguém correndo na chuva e esse alguém não se molha. Ele está correndo na chuva e está seco. Está todo mundo molhado e ele está seco. Você fala, ué, que doideira é essa? Eu estou usando esses exemplos para você entender que essa é a equivalência de ver uma sarça pegando fogo e ela não se consumiu. Moisés disse, espera aí. Então disse consigo mesmo, irei lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Próximo. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça, no meio de um capim seco, irmão, me explica isso, pelo amor de Deus, gente. Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E a coisa vai. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-los. Coloca o 9 para a gente. O 10. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, eles disseram, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarão, qual é o seu? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Deixa eu acelerar aqui. É interessante
Ele vai ver aquilo, enfim, em seu diálogo a voz manda ele tirar as sandálias. E no meio da pergunta o Senhor responde: a tradição judaica vai dizer que esse é um nome impronunciável. Então eles usam um tetagrama, que a gente usou na aula passada. E a tradução mais próxima que eles chegam é chamar Deus de Yahvé. Mas é um nome impronunciável. Essa é a verdade. Alguns judeus não pronunciam o nome de Deus, eles falam o nome Hashem. A outra tradição, que ela é muito bonita, ela diz que Deus, o som de Deus é o exato som da respiração. Deus é vida. Tem algo invadindo a nossa realidade que não corresponde a essa realidade. E aí a gente vai falar de Paulo, enfim, quando estava lá, e ele usa a referência daquele Deus desconhecido, e então ele nos apresenta algo maravilhoso. Ele diz: em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Mas no decálogo, nos 10 mandamentos, qual é o segundo mandamento? Não façam para vocês imagem de Deus, não representem Deus, não reduzam Deus. Toda essa experiência que vocês tiveram com esse ser sublime e maravilhoso não pode ser reduzida a uma imagem, não pode ser resumido a uma representação. Sabe, apenas um Deus, isso não é uma mera discussão matemática. Quando a gente fala de um único Deus, quando a tradição judaica afirma ter apenas um Deus, isso não é uma discussão matemática de uma população celestial divina. Deus não está disputando espaço, medindo forças com as outras entidades. Ao dizer que há um só Deus, eles se referem à unidade, no sentido de totalidade. Irmão, presta atenção, não há um só Deus porque Deus está brigando com os outros deuses. Há um só Deus porque Deus é todo, ou seja, tudo existe em Deus, nada existe fora dele. Deus é um porque fora dele não existe nada. Deus é o todo. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Não construa imagens fora de você e nem mesmo dentro de você. E todos os dias que você prove e conheça esse Deus. Agora, a grande pergunta é, depois da gente passar por tudo isso, eu acabei me estendendo aqui, mas eu quero trazer um ponto específico para a nossa reflexão de hoje. Esse Deus está para além da existência. Mas quem é Deus, pastor? Aonde eu posso encontrá-lo? Sem que os dogmas, sem que os pressupostos, sem que essa rota estabelecida por qualquer tipo de religião comprometa a minha relação com Ele. Eu fiz menção de um poeta que orava: Deus, livrai-nos de Deus, porque tratar Deus como um conceito formado não faz de mim um adorador, faz de mim um idólatra. Então a gente tem claramente essa revelação de quem é esse Deus. Colossenses capítulo 1, verso 14. Olha quem é esse Deus. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Preste atenção no próximo. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Preste atenção. Nós terminamos terça-feira passada, a partir dessa experiência que Moisés tem e dessa ordem que Deus dá a partir do decálogo, dos 10 mandamentos. O segundo mandamento é: não faça para vocês imagem de Deus. Não faça para vocês algo que vocês determinem e definam. Isso é Deus. A ordem acerca de Deus é que a gente o conheça, mas que a gente prossiga em conhecê-lo, que a gente busque outros fragmentos que a Bíblia oferece e que a gente mergulhe ainda mais, porque essa é a única cura para esse mundo de guerra: o conhecimento de Deus. A Bíblia diz que a terra se tornará perfeita porque se encherá do conhecimento da glória de Deus. O mundo não terá mais guerra, nem doença, nem pandemia, nem nada incurável. A terra se tornará perfeita, o mundo se tornará um lugar habitável, novos céus e nova terra. Por quê? Porque ela se encheu do conhecimento da glória de Deus. Então, não faça para vocês imagem.
Não estabeleça, Deus é isso e pronto. Deus é a minha experiência na religião anterior que eu tinha. Deus é a minha experiência na igreja anterior que eu tinha. Deus é a experiência que eu vivo agora. Não, Deus está para além de tudo isso. Quem entendeu isso em nome de Jesus? Se você não tem uma relação diária com Deus, você vai encaixotar Deus. Os seus símbolos vão ser absolutos, totalitários, e você vai se relacionar com Deus a partir de uma idolatria, e não a partir de um movimento, sabe, constante, diário e corrente. Você não é uma lagoa, você é um rio, de você fluem rios de águas vivas, ou seja, essas águas estão se renovando constantemente dentro de você. Agora, por que não fazer imagem? Porque Deus tinha um plano absoluto. Ele tinha essa expressão dessa invisibilidade. Ele tinha e nos oferece essa possibilidade de Deus ser tocado, de Deus ser transmitido, de Deus ser manifesto, de Deus ser visivelmente, sabe, compreendido a partir da vida daquele que era a imagem do Deus invisível. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Vamos continuar. Pois nele foram criadas quantas coisas? Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ele tenha a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Toda a plenitude. Ele é a imagem do Deus invisível. Não na forma. Jesus tem a forma de Deus? Não. O próprio Jesus, em João capítulo 4, verso 24, vai dizer que Deus é Espírito. Jesus é a imagem do Deus que não existe, do Deus invisível, do Deus que está para além da existência. Ele não é a forma exata na imagem, ele é a forma na relação. Quando ele foi questionado, sabe, dizendo, o próprio Filipe disse para ele: mostra-nos o Pai. Ele disse: eu sou a imagem do Deus invisível. Não há outra imagem. O risco de você criar uma imagem é que você pode deixar alguma coisa fora daquilo que Deus é de fato. Não faça nenhuma imagem para você. A única imagem que a gente tem, que corresponde a esse Deus invisível, é Jesus Cristo, que viveu entre nós, o Verbo que se fez carne e que nos ensinou todas as coisas, e que agora atribuiu a nós uma experiência mística. Nós somos habitados pelo Espírito de Deus. Se fizer um ultrassom em você, não vai aparecer. Se tirar um raio-x de você, não vai aparecer. Mas você é habitado por isso. Você é habitado por esse Espírito. Então, pastor, quem Deus é? Para a gente terminar esse período, encerrar esse assunto, e você, ao invés de simplesmente renunciar a um Deus, você abraçar outro. Deus é o Deus que Jesus chamava de Pai. Quem é Deus, pastor? Deus é o Deus que Jesus chama de Pai. É o Deus que habita onde o amor se encarna. E assim como a gente não pode explicar o amor, você só ama. Renato, explica o amor que você sente pela sua filha.
Explica, Breno, o amor que você sente pela Rebeca. Você consegue? Pede para qualquer pai aqui, ou para qualquer filho, explicar o amor que você sente pela sua mãe. Explicar o amor que você sente pela sua esposa. Explica a saudade. Explica coisas que só podem ser traduzidas a partir de uma experiência. Eu não consigo explicar essas coisas. Se nós fôssemos explicar amor aqui, nós teríamos, sei lá, 80 explicações sobre amor, e nenhuma delas seria definida. Quem é Deus, pastor? Deus é o Deus que Jesus chamou de Pai. Deus é o Deus que Jesus nos ensinou a nos relacionar com Ele. Olha, quando você precisar de alguma coisa, entra no seu quarto, fecha a porta, porque o Deus que te vê em secreto vai te recompensar publicamente. Quando você for orar, ora para esse Deus por uma provisão que muitas vezes vem e a gente nem consegue explicar como essa provisão veio. Ora por esse Deus, ora para esse Deus que é socorro presente na angústia. Esse Deus que não te olha como o mundo olha. E aí a gente vai entrar nos atributos e na estrutura conceitual do reino de Deus. Deus não é os conceitos que você recebeu, os pressupostos estabelecidos por alguém na sua vida. Deus quer ser descoberto por você lá no seu quarto. Deus quer ser descoberto por você ali no bosque. Deus quer ser descoberto para você hoje, quando você chegar na sua casa e decidir dobrar os joelhos e dizer: quer saber? Eu quero ter experiências com Deus, eu quero provar Deus, eu quero ir para além de tudo isso que eu já recebi e de todo esse pacote e essa estátua que eu alimento dentro de mim. E você vai descobrir esse Deus. Que Deus é esse? O Deus que Jesus chamou de Pai. O Deus que Jesus não chamou de Pai é o Deus que você precisa perder a fé nele. O Deus que Jesus chamou de Pai não tem projeto de poder. O Deus que Jesus chamou de Pai não tem, uma supervalorização em algum tipo de geografia. O Deus que Jesus chamou de Pai, Ele não quer ser adorado naquele monte ou naquele monte. O Deus que Jesus chamou de Pai é Espírito, e os seus adoradores precisam adorá-lo em espírito e em verdade. Então, definitivamente, eu termino o nosso tempo dizendo que todo o nosso conceito, e desculpa ter que repetir as outras coisas, a minha preocupação é que elas fiquem subentendidas. Veja bem, irmão, eu não estou travando uma guerra com Deus, e também não estou dizendo que Deus está em luta ou em militância, num espaço celestial com algum tipo de divindade. Dizer que só há um Deus não é uma guerra matemática contra Deus. É dizer que, no sentido da unidade, da totalidade, todas as coisas existem nele, mas ele não é nenhuma dessas coisas que ele fez existir. Se você quiser uma imagem de Deus, observe a vida de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, e a ele o Senhor confiou toda a plenitude. Por isso o nosso objetivo é a construção de um lugar onde a gente alcance a medida da estatura da plenitude do Cristo. Eu não acredito no Deus que não se parece com Jesus, no Deus que faz escolhas que Jesus não as fez, no Deus que ama as coisas que Jesus usou como alvo das suas denúncias. Ele é a imagem do Deus invisível. Certo dia os colossos entraram em crise. Epáfra entrou em crise, dizendo: olha, eles estão dizendo que a gente agora precisa circuncidar, eles estão dizendo que agora a gente precisa fazer uma dieta, eles estão dizendo agora que a gente precisa guardar o sábado. E desse mesmo livro, Paulo começa escrevendo para eles, dizendo: olha, Cristo é o suficiente.
Pastor, mas agora eu fiquei numa crise, pastor. Deus não é a doutrina. Então o que eu faço? E as coisas que eu aprendi, as coisas que eu sei. Sabe qual é o crivo para você avaliar a legitimidade de tudo que você recebeu até hoje? Jesus. Se as coisas não existem nele, é porque essas coisas elas precisam ser definitivamente quebradas. Você precisa ser livre delas. Você precisa perder a fé nelas. Se Jesus não ampara tudo o que você recebeu, porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. Quem está aqui comigo? Dentro desse contexto, irmão, e dessas coisas, esse assunto que não é nada fácil também, porque eu não sei o que está passando na sua cabeça e no seu coração. Eu não sei como é que você está recebendo isso, absorvendo isso. Mas talvez meditar nessas coisas, pensar nessas coisas, escrever essas coisas, foi a coisa mais libertadora para a minha relação com Deus. Poder me esvaziar, ir para Deus sem a necessidade de que Deus me explique alguma coisa, ir para Deus sem a necessidade de que Deus me prove alguma coisa, ir para Deus com a incapacidade de sequer pronunciar o nome dele, e a única coisa que eu tenho a dizer é que esse Deus, o eu sou, nele eu vivo, me movo e existo. Nele eu vivo, me movo e existo. Nele eu vivo, me movo e existo. Esse Deus conhecido, que é conhecido por mim hoje, vai ser desconhecido para mim amanhã, porque existe um lugar dele que eu ainda não fui, existe uma experiência, existe um abraço dele que eu ainda não recebi, existe algo nele que eu ainda não percebi, que eu ainda não vi, existe algo nele que eu ainda não provei. Então eu quero essa experiência, eu quero provar. E não peça para me explicar. Eu sei que há anos atrás eu estava numa esquina pedindo moeda para fumar uma pedra de crack, e eu fui transpassado por esse Deus, eu fui invadido por esse Deus, e depois de alguns anos eu estou aqui pregando e dizendo: realmente é bom. Eu experimentei, provei e posso dizer, é bom. Mas é bom, irmão. Você não faz ideia como ele é bom. Ele é melhor do que tudo que eu já provei. Mas explica o sabor, não sei. Não sei explicar. Eu não sei. Ele é espírito. Ele não pode ser localizado, capturado, engarrafado. Mas explica, não sei. Ele é único. Tudo existe nele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Vamos continuar lendo ali aquele texto de Colossenses para a gente terminar? A gente estava no 15. Este é a imagem do Deus invisível. Não, a gente estava lá para frente. Vamos ler aqui, daqui até acho que o 21. Essa é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Quando você sentir vontade da glória a Deus, agora pode. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por ele e por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito, sabe, de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, aleluia. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e o qual eu, Paulo, me tornei ministro. É até aí.
Volta o 15 para a gente, deixa aí. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Não faça para você nenhuma estátua de Deus. Não tente representar Deus. Quando você chegar diante da sarça, querendo que Deus se explique, a única coisa que Deus vai dizer para você: eu sou. A única coisa que Deus vai dizer para você é: eu sou a vida que você tem. Eu sou o ar que você respira. Eu sou tudo que você come. Eu estou em tudo. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Deus não vai se explicar para você. Portanto, não crie uma imagem dele. Não aprisione Deus nessa experiência. Volte para essa única imagem que Deus tem: Cristo Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Pai, nós te adoramos nessa noite, Senhor.